a grande invocação. Do ponto de luz da mente de Deus, que flua a luz os mentes dos homens. Que a luz dessa terra, do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor os corações dos homens. Que a luz crística retorne à terra, do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que é o propósito guia a vontade dos homens, do certo que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz, feche a porta onde encontre o mal, que a luz, o amor, o poder estabeleça o plano divino sobre a terra, hoje, por toda eternidade. Amém. Proteção da esfera de luz. Eu sou I am, poderosas esferas de luz, que me envolve e protege. Em torno de mim, permanece sempre. Eu sou I am, poderosa esfera de luz, que em toda influência, queime toda a fluência do mal e me liga aos cosmos, dimensões de Deus. Eu sou I am, poderosa esfera de luz. Sobre os meus tubos eletrônicos e círculo divino, poder da divina presença, I am, que eu sou completa, a minha celestial proteção. I am, I am, I am, amém. Pilares de raios azuis e rubis, para que o mal não nos toque mais. Ó Deus de nosso coração, ó Cristo em nosso coração. Amém. Bem, agora eu quero que vocês repitam junto novamente comigo. Círculo eletrônico. Eu sou I am. Círculo divinos de proteção. Que me cerca e são invencíveis e afasta de mim toda influência maligna que tenta penetrar ou interferir na minha vida, mundo de ação. Eu sou I am. Círculos divinos de proteção que me cerca e são invencíveis e afasta de mim toda influência maligna que tenta penetrar ou interferir na minha vida e mundo de ação. Eu sou I am. Círculos divinos de proteção que me cerca estão invencíveis e afasta de mim toda influência maligna que tenta penetrar ou interferir na minha vida e no meu mundo de ação. Eu sou I am, a perfeição em meu mundo. Ele, por Deus, sustentada. Eu sou I am. Eu sou guiado pelo poder de Deus em mim triplicado. Eu sou o que eu sou no grande eu sou e por mestres cósmicos eu sou amparado. Eu sou I am, a perfeição em meu mundo e ela é por Deus sustentada. Eu sou
I am, a perfeição em meu mundo. E ela é por Deus sustentada. Eu sou, I am, a perfeição em meu mundo. E por ela, por Deus sustentado. Eu sou, I am. Eu sou guiado pelo poder de Deus. Em mim, triplicado. Eu sou o que eu sou. No grande eu sou. E por Cristo e seus anjos, eu sou guardado. Minha alma, de toda entidade maligna que queira se infiltrar no meu coração ou no meu mundo de ação. Luz que vem do infinito, que flui do cosmos, poder, em raios celeste, luz, servem ao meu redor. Torne-me invisível, para que as trevas não possam me ver. Poderosa proteção espiritual que me liga a Deus no infinito em meu ser. Agradeço a este Deus poderoso, o I Am, que agora me envolva, porque nele e por ele, proteção, pedi e desejei, e pela divina presença, I Am, eu sou. Ele comandou e logo tudo fez, porque assim também por mim desejou. E por Cristo, em meu coração, a sua vontade, na minha vontade, nesse apelo, o meu pedir manifestou. I am, I am, I am. Amém. Ok, tá bom por aqui, né, pessoal? Vamos lá, PC. Opa, está todo mundo me ouvindo bem aí? Está tudo tranquilo? Opa, já vi um positivo aqui, sinal de que estão me ouvindo bem. Deixa eu ajeitar a câmera aqui e tal. Então, pessoal, muito boa noite a todos. Eu acho que quando a gente vai dar uma palestra que começa por digamos assim, uma preleção espiritual vinda da Mara, depois a Ana, realmente o ambiente fica muito emocionante, não tem como não. Eu já me emocionei aqui só com a Mara falando, com a Ana falando, com a câmera desligada. Quando a gente trabalha uma entidade como essa, do nível dessa entidade, né, que a gente, digamos assim, se acostumou, né, aqui na Terra, chamar de Jesus, né, que foi provavelmente a mais, pelo menos do ponto de vista que a gente foi criado dessa forma, né, a mais imponente, a mais icônica manifestação de uma mônada, como é o caso dela, dessa mônada de Jesus, né, que está altamente evoluída hoje em dia. Aí a gente fica assim, puxa vida, falar de uma pessoa dessa, a gente com certeza traz uma vibração muito grande. Eu tive contato com essa palestra específica do Luiz Gonzaga há muitos anos atrás, antes da pandemia, talvez. Eu assisti a palestra no YouTube, ela tem praticamente 2 horas e meia, por aí não passa disso, é 1 hora e meia um capítulo, outra hora e meia o outro capítulo. Aí agora, no final do ano passado para cá, eu comecei a adquirir com a família do Luiz, a viúva dele, Estela, os DVDs do Luiz. Né? E essa palestra específica, ela vem com quase 8 horas. São 4 DVDs, cada um de 2 horas. E tem mais um outro grupo de DVDs com mais quase 4 horas também. Quer dizer, é muita informação sobre
essa entidade, né? Eu vou tentar aqui hoje, de uma forma, digamos assim, bem compacta, que eu estou preparando essa palestra para também falar lá na CPO, enfim, falar depois, posteriormente, também no Espaço 297, onde eu dou uma palestra agora sexta-feira, aqui em Botafogo, na antiga Casa Padre Pio. Mas o que me chamou a atenção nessa nova, como é que se diz, nessa nova revisação que eu fiz desse conteúdo, perdão, dessa nova revisão que eu fiz desse conteúdo sobre Jesus, eu vou colocar a palavra Jesus, que é mais fácil para todo mundo ir seguindo mais ou menos o que a gente vai conversar hoje. Aí eu digo, não, eu acho legal a gente fazer um apanhado disso pela internet, e eu acho que o grupo aqui tem tudo a ver com isso. Porque aqui nós temos médiums que estão me dando um feedback do meu estudo da Amazofia de uma forma absurda. A Sirma, a Áurea, a Ana, a Mara, a Bimen, tantas outras que estão aí. Se eu esqueci os nomes, estão no meu coração. E esse feedback tem sido muito importante para mim, porque eu estudo. E aí eu venho aqui e eu confirmo o que eu estou estudando. E o Luiz Gonzaga, ele fez muito isso quando era vivo. Ele tinha ele recebia, por exemplo, através de poemas, que vocês vão ver hoje, eu trouxe 2 poemas para citar aqui. Ele recebia um poema, aí ele recebia uma mensagem, olha, vai lá na Bahia, procura uma médium chamada Ana Kira, por exemplo, e ela vai conversar com você sobre isso que eu estou te falando. Aí ele ia lá, ele confirmava a informação que ele tinha recebido por poema, depois ele pegava essas informações, ele criou uma forma didática de mostrar a Amazofia, ele tomou o cuidado de ir às entidades que passavam as informações para ele, dizer, olha, é isso aqui, vê se esse modelo didático que eu fiz tá bom. Esse modelo didático é o que eu vou usar agora com vocês. É uma repetição do que ele me ensinou, vem me ensinando. E aí as entidades falam, não, é isso aí, pode vir por aí. Porque o conhecimento da Amazofia e da Vimanosofia, essa palavra Amazofia e Vimanosofia são palavras criadas aqui no planeta por ufólogos, enfim, pessoas ligadas ao Gonzaga. Esse conhecimento veio até ele através de um grupo muito evoluído que está aqui na Terra trabalhando numa missão. Eles vieram de Pleiades. É um grupo grande e uma parte desse pessoal começou a contactar ele quando ele tinha lá, era garoto, criança, adolescente. E continuaram com isso até quando ele desencarnou. Então tem um grande material dele. Esse material específico sobre Jesus, ele sempre coloca de uma forma interessante que os espaciais tentam passar isso para a gente, que é muito complicado, é muito difícil, porque a gente está muito preso a dogmas, a essa coisa, como é que eu diria, sentimental, essa coisa de sentir essa adoração pela divindade, entendeu? E esse assunto, por exemplo, Jesus é um assunto muito complicado, porque você mexe com paradigmas, você mexe com dogmas, você mexe com aquela coisa da fé do ser humano encarnado aqui. Então, eu acho que eu vou tentar, através do que eu vou falar para vocês, pelo menos que vocês entendam o que essa entidade está fazendo aqui. Por que ela ficou tão ligada a nós? Desculpe, falar de Jesus vai ter hora que eu vou me emocionar, não tem jeito. Mas por que essa entidade está tão ligada a nós aqui no planeta Terra? Vamos lá. Eu estou contando com a ajuda do nosso querido Fabiano, que está me ajudando muito nisso. O primeiro quadro que a gente vai mostrar é a origem dessa mônada, dessa entidade que a gente acostumou aqui a chamar de Jesus. Vai lá, o Fabiano, manda ver o número 1 aí. Aí está aí. Digamos assim, a linha existencial de Jesus. O nome dele, conhecido pelos espaciais, os espaciais, quando se dirigem a ele,
Quando eu digo espaciais, eu falo dos espaciais, por exemplo, lá de Pleiades, que passaram todo esse conhecimento por Luiz Gonzaga. Ele se refere a ele como Iulian, ou Irã. O universo que ele veio é um universo que eu vou explicar depois, é um universo chamado universo Ponte, chama Aonki. O nosso universo aqui chama-se Maramayana. Ele veio de uma galáxia, a nossa galáxia chama Via Láctea, os ETs chamam de Lúcia. A galáxia dele chama-se Marabadja, que quer dizer, olha que coisa interessante, esse termo Marabadja, ela quer dizer infernal ou turbulenta para os ETs. Esse termo, essa palavra, Marabadja, quer dizer infernal ou turbulenta. A estrela que trabalha nesse sistema solar dele chama-se Tsi. O Tsi tem um nome aqui, a estrela, não é o Tsi que tem o Tsi. E o planeta dele chama-se Iva. Eu vou explicar uma coisa para vocês interessante. Esses nomes que eu acabei de falar, Iulian, Irã, Aonki, Marabadja, Itsi, Iva, isso são chaves mântricas. Os ETs explicam que se a gente for dormir hoje, quiser ter um conhecimento melhor sobre essa palestra, você escolhe uma dessas palavras e fica mentalizando. Por exemplo, Irã, 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 Irã. Aí você dorme, ao sair do corpo, eles te levam para você assistir lá no astral, em Amala, outras palestras, ter acesso a outros conhecimentos sobre essa chave mântrica. Eles trabalham sempre com isso, com chaves mântricas. E outra coisa que eles dizem, em cada mudança de posição, a mônada escolhe um nome. Então, é como se fosse um nome daquela missão, daquele contato, daquele local onde aquela entidade vai trabalhar. Pois bem, vamos aqui então como é que se diz, ao nosso quadrinho número 2. Manda ver aí, Ivan. Então, esse quadrinho está um pouco pequeno, eu vou tentar explicar isso para você. Esse formato aí é um formato que o Luiz Gonzaga sempre explica quando essa letra H seria a nossa mônada. Os ETs representam pela letra H, que quer dizer Or-Ala. É o nome que eles dão a essa letra H. Tem positivo de um lado, negativo de outro. Esse formato que vocês estão vendo aí como se fosse uma gota, né, saindo de uma torneira, eles explicam que, você está vendo que é uma linha, são duas linhas, né? Eles explicam que nós não somos um ponto no universo. Nós somos uma linha. A gente começa do lado esquerdo para direito, a nossa parte negativa, porque a gente chega na superfície de um planeta, a gente se polariza, que é a parte, digamos assim, quando a gente começa a nossa existência, né, como ser humano. E a gente, pela esquerda e pela direita, a gente faz o mesmo caminho. Entendeu? Então, essa parte aí, digamos assim, mais... Eu tenho aqui o desenho. Essa parte aqui mais de dentro, ó, essa aqui, ó, vocês estão vendo aqui, lá de dentro, digamos assim, é por ali que a gente vai trabalhando as nossas existências, as nossas manifestações. Então, a gente começa lá em cima, na primeira parte, eles chamam de idades, vai antes. Na primeira, digamos que esse desenho aí é o que eles chamam de Édena. Aí dá aquele nome, o Éden, aquela coisa toda. A Édena significa essa gota, que significa a existência de um ser, no caso, um ser humano. Mas isso é válido para qualquer um dos 7 reinos. Vejam bem, isso é uma outra palestra que depois eu posso dar com calma. Nós estamos aqui falando do reino humano, de uma mônada chamada, que deu origem a essa manifestação chamada Jesus aqui no planeta Terra. Então a gente começa pela primeira, que é o Aon Zai.
Essa palavra Zai, ela significa para os extraterrestres o que não se destrói, o que não é perene. Ou seja, é o que a gente chama dos nossos 3 corpos crísticos. Eles chamam de Aum-Zai pela ordem alfabética. Aum-Zai, Bizai e Kalazai. A seguir, a gente começa o que eles chamam de quaternário da forma. Aí a gente tem a terminação de Dan, que quer dizer perene, aquele que desaparece e volta a aparecer. Ele se reconstrói. É o chamado quaternário da forma. Então, você tem o Daradan, você tem o Elai, você tem o Fidan e o Gidan. O Daradan está com... o Fi e o Bi lá em cima, eles têm uma... Como é que chama? Um sufixo chamado Ha, H. Você lembra, Baby Consuelo? Ha. Aquilo quer dizer que é uma área extremamente como se fossem circuitos paraluminosos. Essas 2 áreas, lá em cima e aqui embaixo, elas são extremamente importantes para fornecer não só a energia que a gente usa aqui quando estamos encarnados, mas também ela é a principal conexão. Você lembra que a Sirma e a Auri fazem aqueles treinamentos para a gente acessar a nossa mônada, o nosso eu superior? Esse corpo aqui, essa idade, que os espíritas chamam de corpo etérico, né? Ele é como se fosse um circuito paraluminoso. E ele é responsável pela, digamos assim, pela tradução ele, digamos assim, a nossa teca SAP, para você saber o que a mônada está te falando. Depois eu vou explicar que esse circuito aqui, especificamente, esse plano teve um problema grave, no qual, daí que surgiu a grande sacada do nosso querido Mestre Jesus. Então, quando a gente chega no último, que é o chamado Gidan, com G, é a parte que a gente está vivendo no mundo físico de algum planeta. Vamos escolher, no caso, a Terra, porque fica talvez mais fácil. Então, vocês veem ali, a letra A, que está ali, ela significa a primeira manifestação que a gente tem. A gente vai descendo, né? Vamos constituindo o nosso corpo, aí vamos chegando lá. Lá, a gente começa embaixo do planeta. No caso da Terra, embaixo do planeta Terra. E a gente recebe um nome, chama Geberones. Esses Geberones ficaram muito conhecidos aqui no Brasil, em Varginha, porque teve lá aquela história do ET, não sei o quê. Aquele ET era um Geberone, isso o Luiz Gonzaga apurou. Ele foi chamado no centro espírita lá em Minas Gerais, onde a entidade explicou para ele a história que tinha acontecido. O Geberone é uma primeira, digamos assim, manifestação do ser humano embaixo da Terra. Ele já tem 7 ionas, que é uma outra aula que eu vou explicar depois para vocês. Iona é a conexão nossa com o Criador. Então, nós, seres humanos, temos 7 ionas, 7 chakras principais. Mas a gente tem outros subchakras, subionas, essa coisa toda, é aquela coisa de fractal, aquele troço todo. Pois bem, então a gente está lá embaixo, nós começamos com os Geberones, embaixo da Terra. Somos hermafroditas, ou seja, a gente tem os 2 sexos visíveis. Ora a gente usa um, ora a gente usa outro. A seguir, a gente já fisicamente vivendo, encarnado, encarna, desencarna, 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 encarna, desencarna, a gente passa para a parte B, que aí nós somos chamados de dinas, que também é muito comum. As meninas veem muito os dinas, que são aqueles seres, comumente a ufologia chama de greys. Grey, na verdade, é um tipo de dina que tem várias cores. Tem grey branco, grey preto, grey azul, grey verde, grey vermelho, amarelo, todo tipo. Transparente. Então, os dinas, eles são seres humanos dentro da nossa cadeia evolucional que ficam embaixo do planeta. Você tem os dinas
negativos, estão vendo lá no começo os negativos, e os dinas positivos. Assim como você tem os gueberones negativos, os gueberones positivos. Mas, no caso desses seres intraterrenos, eles são dois corpos num só, hermafrodita, ok? Homem e mulher. Pois bem. Quando a gente segue, a gente vai para o tronco central, e aí a gente vai, digamos assim, eu vou adiantar esse espaço-tempo, a gente chega na superfície. Ao chegar ali, a gente é dividido em positivo e negativo. Aí nós somos os chamados seres humanos com um iona no meio. A gente começa a nascer homem, começa a nascer mulher. Normalmente, a regra geral é a sua parte feminina nasce em corpo masculino. A sua parte masculina nasce em corpo feminino. Ou seja, eu, Paulo César Andrade, nessa encarnação, por fora eu sou homem, por dentro eu sou uma mulher. A minha companheira Paula, ela por fora é uma mulher, por dentro ela é masculina. Às vezes, quando ela brinca comigo, dá para perceber que por dentro ela é masculina. Mas vamos lá. Então, seguindo essa parte que a gente fica aqui, ó. Tá vendo aqui? Opa, aqui, ó. Essa parte que a gente fica vivendo aqui embaixo, cada um separado do outro, é, digamos assim, a eterna busca pela sua alma gêmea, pela sua chama gêmea, pela sua contraparte. E isso é feito propositadamente no universo para que essa energia gerada por cada parte, positiva e negativa, tentando se encontrar, tentando se entender, isso gera energia suficiente para que uma humanidade possa estar vivendo naquele planeta dentro da parte física. Normalmente, nessa fase, uma parte fica no astral, na dimensão de número 5, que é a dimensão astral, a outra parte está encarnada, a outra parte está encarnada. E vice-versa. Isso vai sendo alternado. Até que, lá no final, aqui no final, quando eles vão subindo aqui, eles aí, nessa parte, nós somos chamados de Ior Hamnas. Hamnas quer dizer semente. Nós somos semente. Mais tarde vocês vão entender. A nossa função é semear o universo. Quando a gente vai chegando mais lá para cima, eu vou chegar bem perto aqui, ó, mais aqui para cima, a gente vai meio que encontrando a nossa contraparte. Aí a gente se junta e nos tornamos andrógenos. E aí o que acontece? Vou pegar aqui de novo para vocês entenderem melhor. Aí o que acontece? A gente vai subindo aqui. Aí a gente passa para a dimensão etérica, andrógeno já, mas continuando com a possibilidade de encarnar. A gente passa para a dimensão astral, a gente passa para a dimensão corpo mental, e aí a gente começa a virar para o chamado terciário, os 3 níveis de cima que vocês estão vendo lá. O Aumzai, o Bizai e o Kalazai. A nossa palestra de hoje é sobre uma entidade que já encontrou a contraparte dele, lá naquele universo que eu citei para vocês, lá naquela galáxia, lá naquele sistema solar, lá naquele planeta. Ele passou por tudo isso que nós estamos passando. Aí ele encontrou a sua contraparte e, ao cruzar essa região ali, da linha, da Édena dele, ele é intuído a uma missão com 12 tarefas. Isso acontece com qualquer um de nós. Os mestres da Masofia, as entidades explicam. Todos nós, quando encontrarmos a nossa contraparte, a gente passar do corpo físico para o corpo etérico, do corpo etérico para o corpo astral, do corpo astral para o corpo mental, e ali a gente começar a nossa caminhada para o ternário espiritual, crístico,
a gente necessariamente tem que ter uma missão. Ok. Aí, eu vou pedir para ele mostrar o nosso próximo slide. Essa é, digamos assim, a Édena de um ser como Jesus. Está aqui, ó. Ele já atingiu uma situação tão evoluída dentro daquele caminho que ele faz, que a Édena dele já é praticamente assim. Ele já consegue saber. Você tem completo domínio sobre o seu passado, sobre o seu futuro. Você pode se manifestar da maneira que você quiser, no planeta que você quiser, no universo que você quiser, na galáxia que você quiser. Ele tem essa prerrogativa por chegar a um nível desse. Que todos nós aqui nesse grupo, todos nós aqui no planeta, vamos chegar do mesmo jeito. É uma questão de você ir evoluindo. Os ETs falam, é uma questão de evolução. Entendeu? Pois bem, então a nossa próxima... Deixa eu ver o nosso próximo slide. Ah, aí tá. Então vamos lá. O que Irã ou Ilian faz? Ele pega a nave dele, o grupo dele, e vem meio que intuitivamente. Isso é interessante porque os ETs falam dessa situação dele na época. Ele meio que intuitivamente ele vai para um sistema solar que os nossos cientistas chamam de Sirius A e Sirius B, que são 2 sóis. Na verdade, são 3 sóis. Vocês estão vendo 2 brancos aqui e um azul. É um sol apagado. Isso aqui, claro que é uma representação muito bem feita pelo nosso querido Fabiano. Mas é só para dar uma ideia para você do que aconteceu com ele naquela época. Ele sai lá do universo dele, aonde ele sai do planeta dele, Iva, e vem para cá. Ele se estabelece aonde? Ele se estabelece num planeta chamado Nada, onde está uma entidade muito conhecida, chamada dos esotéricos, chamada Mestre Nada. Na verdade, Sirius é um sistema solar com planetas considerado talvez um dos sistemas solares mais evoluídos da nossa galáxia. São planetas extremamente evoluídos. No caso do planeta Nada, vocês estão vendo aí, nós temos lá, aí ele já assume, aí Jesus já assume um outro nome que não é Irã. Ele assume o nome de Itza Omrabi e Madzila Sul, que é a sua contraparte, que aqui na Terra foi conhecida como Maria Madalena. Eles dois, então, se estabelecem no planeta Nada, ok? Onde já existe Berean, Daó Deri, o gigante Kef e a Mestre Nada. São 3 entidades da mais alta, entendeu? Nós estamos falando de planetas cujo nível de evolução já estão muito. Já está muito adiantado, entendeu? Tá todo mundo ouvindo bem aí? Joga aquele positivo para dizer que está tudo certo. Alô? Está tudo bem aí? Está todo mundo me ouvindo bem? Ah, obrigado. Calma, gente, eu pedi. Essa foi legal, gostei. Pois bem, aí ele, Itza Omrabi, se estabelece ali. E ele, como não é um cara de ficar quietinho, começa a circular por ali para ver o que está acontecendo. E aí ele descobre que ali perto, nesse planetão maior, que chama Avis, ali tem uma humanidade que são chamados os Gideons. É uma civilização altamente desenvolvida da modelo positivo, modelo Yang, modelo bélico, modelo patriarcal, mas com uma tecnologia avançadíssima. Dizem os extraterrestres
que nós temos dois modelos nos universos. Um é o Sudvaense, que é o caso aí desse planeta, e o outro é o Ramamaense, que é de onde Jesus vem, que é um sistema mais livre. O Ramamaense é mais viajante, mais cigano, é de dentro para fora. O homem se governa de dentro para fora, não de fora para dentro, como é o caso do Sudvaense. Essa civilização, mas vejam bem, ambas, eles dizem, quando atingem esse nível de aviso aí, não falta nada para o cidadão. Não tem doença, todo mundo tem um padrão de vida elevadíssimo, mas é tudo controlado por um grupo, uma entidade, sempre uma entidade. Através de magia, eles trabalham muito com magia. Pois bem, ao chegar ali, esse planeta, Avis, ele tem 5 luas. Uma dessas luas é uma lua, um satélite, que eles chamam de Atmará. Atmará quer dizer aquele que foi arrancado pela raiz. Por que isso? Porque Jesus chega lá para fazer aquelas visitas dele, descobre que nesse planetoide, nesse satélite, o pessoal de Avis resolveu juntar lá toda o grupo guerreiro, porque esse império, ele talvez tenha sido o império que mais conquistou na nossa galáxia. Eles não queriam saber, eles pegavam planetas de civilizações, de humanidades pacíficas, destruíam tudo e virava tudo Sudvaense, não tinha conversa com essa turma. Mas eles, digamos assim, estavam muito evoluídos, sossegaram, estavam calmos agora, resolveram tirar todo soldado desse planeta e dessa humanidade tinha um chip chamado Frey-Ki. Ki quer dizer chip, Frey quer dizer uma coisa meio bélica. Então eram chamados soldados atômicos, uma coisa por aí, mais ou menos, a gente vê muito isso em filme. Os caras eram preparados para a guerra. Eles juntaram todo mundo nesse satélite para tirar esse Frey-Ki. O objetivo era exatamente isso, vamos tirar isso para que as pessoas fiquem mais calmas, mais tranquilas e tal, não sei o que, não sei o que lá. Pois bem, acontece que lá pelas tantas, esse pessoal que estava lá, eles disseram assim, vem cá, a gente já está aqui, está tudo muito bem, está tudo muito bom, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma entidade que vamos reiniciar esse processo de dominação pela galáxia de novo. Por que eu vou tirar meu Frey-Ki? Pô, eu sou soldado, cara. Já que vocês me juntaram aqui, eu estava quieto lá no meu canto, não sei aonde, e trouxeram para cá, agora eu também não quero tirar Frey-Ki, não. Aí eles pegam toda a bruxaria deles, a magia, e criam um ente. É na nosso próximo slide, meu querido Fabiano, desculpa, o erro foi meu aqui. Aí, tá aí. Eles criam um ente, entendeu? Esses sábios deles chamam-se orques. É um grupo de magos. A gente chama mago negro, mago branco, mas são magos. Magos, nós estamos falando de mago, não é aquele maguinho aquele mágico que você vê na rua fazendo brincadeira com criança em festinha de aniversário. É outra história. Pois bem, eles criam uma entidade, um ente, chamado Gidi Baba Or. O Gidi Baba Or, na verdade, é um ente. Ou seja, ele só tem os 4 corpos iniciais. As outras 3 partes, o terciário da espiritualidade, pertence aos magos. Como é que funciona isso numa civilização sudvaense? Os magos criam aquele ente e aquele ente passa a trabalhar de acordo com a população, de acordo com aquela civilização, com aquela humanidade. À medida que a humanidade evolui, aquele ente evolui com a humanidade. Então, qual era a função deles ali? Era criar um ente que ficasse trabalhando esse projeto deles de se rearmarem e de partirem para a briga. Avis, o planetão lá, opa, porque lá também tinha mago,
os caras disseram, opa, ó, vamos fazer um negócio aqui, vamos... Aí convocaram lá os magos de aviso e tal, e Jesus está só ali, lá em nada, só o urubu observando, está quieto por enquanto. Quando eu digo Jesus, eu falo de São Rabi, né? E a contraparte dele. Estão lá quietos, tomando um cafezinho. Aí, rapaz, os magos pegam aquele ente de arte marrado, satélite, e geram nele uma frequência. Eles chamam uma frequência de luz. Daí surge quem? Uma entidade chamada Lúcifer. Lúcifer quer dizer aquele que recebe a luz, aquele que porta a luz. Então, os magos de Avis jogam lá em Art-Marrá, naquele ente, uma frequência, e o ente fica, de repente, pessoal, que barato, não vou fazer guerra nenhuma, não. Aí, o líder desse pessoal que quer fazer a guerra, cujo nome chama-se Baob Koro, está ali também, Baob Koro ou Como, com K. Esse cara fala assim, gente, essa entidade aí está meio estranha, que papo é esse de Lúcifer, rapaz? Que papo é esse? Aí ele meio que descobre o que aconteceu. Aí o que eles fazem? Eles aprisionam esse ente e ele diz, de agora em diante, eu, Baob Koro, sou Lúcifer. Mais tarde, esse satélite é o que é o nosso planeta hoje em dia aqui, a Terra. A Terra nada mais é do que esse satélite daquela época. Tanto que esse Baob Koro, hoje aqui na Terra, é chamado de anticristo. O popular é uma figura realmente que não tem o menor interesse em nos ajudar. Pois bem, aí, mas mesmo nessa época em que ele faz isso, chega um grande mago, uma figura conhecidíssima dos universos, que é o nosso Abezon, com B, Abezon Roé. Ele é um mago cientista da estrela de Órion, chamado Ainilan, de um planeta chamado Abugi. Esse mago chega para ele e fala, pô, Bob Coro, olha só, vamos fazer o seguinte, cara, eu até acho que a gente não precisa tirar o Franqui, eu também concordo com você, vamos ficar legal, agora, cara, voltar a guerrear, voltar a fazer uma opção de guerra, pô, não há necessidade, não sei o que lá. Moral da história, o Bob Coro não engoliu o que o Abezô falou e ficou a briga do babá com o Bibi. Moral da história, ficou uma briga dos dois. Briga daqui, briga dali, briga daqui, briga dali. Rapaz, eles conseguiram mexer de tal forma naquele planeta, que o planeta houve como é que se diz? Uma comoção tão grande ali que eles se autodestruíram. Mas de uma forma tão estranha que só sumiram da parte física como é que se diz, os humanos ali, os seres humanos. Toda a parte estrutural ficou. Aí, de repente, no satélite, acabou tudo. Fica todo mundo no astral, aquela opção de espírito, de almas, só com os 3 corpos de cima, sem o quaternário de baixo, porque destruiu tudo. Foi uma arma, tem até o nome dessa arma, mas eu aqui não me lembro. E aí, rapaz, a coisa ficou complicada. A Viz, vendo aquilo, tá vendo só? Que beleza, deixa os caras lá. Só que a Viz esqueceu que tinha uma entidade no planeta Nada que estava só urubu observando. Essa entidade, nós já sabemos quem é, o que ela faz. Ela vai em Avis e vem cá, que negócio é esse, cara? Vocês vão deixar os caras lá? Pô, os caras foram criados por vocês, se submeteram às maiores guerras e matanças, uma loucura danada. Fizeram dessa sua humanidade uma humanidade de primeiro time. Vocês conquistaram meia galáxia e estão reclamando, agora os caras estão aí, vocês deixam os caras sem nada, rapaz. Que é isso? Não, isso não está certo, não.
Avis não gostou dessa atitude de Yitzhak Rabi, do nosso querido Jesus. Aí ele fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou ajudá-los. Eu vou tomar conta deles. Eles vão ser o meu povo. Eu vou ficar tomando conta deles. Aí o Avi chega para ele e fala, tá bom, quer tomar conta? Toma. Nisso, depois eu vou conversar com vocês numa outra palestra sobre uma outra entidade, que nessa hora não há coincidências no cosmos, né, gente? Não há coincidências em lugar nenhum desse cosmos, de qualquer universo, qualquer galáxia, qualquer sistema solar, qualquer planeta. Não tem coincidência. Uma entidade de altíssima luz, mais luz, em termos hierárquicos, do que o próprio Yitzhak Rabi. Está navegando solitariamente. E recebe as frequências. E diz assim, eu vou ajudar o planeta Nada a resolver isso. Essa figura chama-se Ashtar. Ele, o comandante, vai até lá e ele contrata, ele comanda um grupo que tinha um maior respeito por ele, chamado os Moás. Os Moás são um grupo grande, eles são bem altos, 3, 4 metros de altura, só tem um olho aqui. As meninas já devem ter visto eles por aí. Eles trabalham, eles são naves que transportam, eles modificam sistemas solares, eles modificam planetas, eles modificam tudo. Aí, mas voltando a Jesus. Então, o que Jesus faz? Yitzhak Rabi fala assim, então, peraí, agora vamos procurar um local onde a gente possa pegar esse satélite e tirar ele daqui, para que ele tenha, digamos assim, uma frequência tranquila para poder essa humanidade começar e voltar a nascer. E aí acontece uma outra situação. Eu vou dar uma pausa aqui, eu vou pegar uma água, só um segundo, que eu vou pedir ao nosso querido deixa onde está, que eu vou só pegar uma água aqui. Espera só um segundo. Prontinho. A nossa querida Mara vai gostar dessa parte agora. Vamos dar uma pausa. Deixa lá o Yitzhak Rabi direitinho, lá em Avis, lá em Sírios. O satélite está lá, já foi tudo destruído. Esse povo que se chama Simaós, né? Caapas é a família guerreira deles. Os povos são os Gideões Simaós. Pois bem, vamos chamar de Simaós. Então está lá o pessoal. Aqui no nosso sistema solar, tinha um planeta, logo depois de Marte, chamado Darmon. Esse planeta, também extremamente desenvolvido, com uma civilização de altíssima tecnologia, essa coisa toda, era uma raça negra, mas negros altos, muito magros, com um rosto lindo, pareciam modelos, uma raça maravilhosa. Só que tinha um detalhe, era uma raça extremamente masculina. As mulheres eram usadas em laboratório só. O que elas faziam? Eles usavam aquelas mulheres para pegar e transformar tudo aquilo em raça masculina, positivo, yang. Então, eles eram extremamente assépticos, eles no planeta não tinha vegetação, não tinha reino animal, não tinha reino mineral, não tinha nada. Era um planeta, você chegava lá, dizem os espaciais, era todo deserto. E tinha aquelas civilizações de altíssima tecnologia embaixo, mas completamente uma asepsia ao cubo. Pois bem, isso começou a gerar na entidade daquele planeta, assim como Atman, Darmon também tinha a sua entidade, seu ente. E ele não aguenta aquela frequência. Aí, um casal desse planeta
vai até Vênus. Presta atenção, minha querida Mara. Vai até Vênus. Lá eles encontram um outro casal, chamado Lilian e Melquisedeque. Lilian é a nossa querida Maria, que foi mãe de Jesus aqui na encarnação dele como Jesus na Terra. Ela também tem a contraparte dela, que é o Melquisedeque, o Sanat Kumara, o Senhor do Mundo. Pois bem, aí eles dizem, olha, nós estamos com um problema lá em Dharmon. A entidade está ficando pirada, esse troço não vai dar certo, esse planeta vai explodir. Aí o que acontece? Maria sai dali e vai até Dharmon e faz um plano de resgate. E ela resgata um grande número de negras virgens. A Igreja Católica fala muito sobre isso, sobre as virgens negras. Ela traz essas virgens para Vênus. Pouco depois, o planeta Dharmon, porque a entidade ficou enlouquecida, a entidade explode o planeta. É uma frequência absurda. Aquilo explodiu, aquele planeta explodiu. Uma parte daquele planeta faz uma órbita enlouquecida e vem bater aonde? Vem bater num planeta que tinha aqui no lugar nosso, da Terra, chamado Pharma, com pH. E, puf, joga esse planeta para fora. Vai embora o planeta. E aqui fica um buraco. Certo? Aí, então, teve essa situação. Vamos voltar lá para a Viz. Aí Jesus conversa aqui, conversa ali, resolve o quê? Que aquele sistema solar aqui, o nosso sistema solar, é o sistema solar mais indicado para que fosse feito esse trabalho. Ok? Então, os Moais trazem a Terra para cá, aí como satélite. Ao trazer a Terra para cá, eles colocam duas luas. Uma é a nossa atual lua, a outra é Plutão, que depois eles remanejam. Quando o Dharmon tirou Pharma daqui, ficaram essas duas luas. Quando eles trouxeram a Terra, eles pegaram uma lua, que não é lua, é um planeta, botaram Plutão para lá, para o lugar dele, e aqui ficou a lua. E a Terra ficou aqui, com esse grupo de Simaós, de um lado o Baobicoro, do outro lado o Abzoé. Um que era contra o Fraiki guerrear, o outro que era a favor do Fraiki guerrear. E aí, Jesus, com a cúpula dele, com o time dele, começam a trabalhar uma forma desse pessoal começar a nascer. Realmente, cara, essa turma, quando nascia, era uma briga atrás da outra. Era briga que não acabava mais. E não adiantava, os caras nasciam, começavam a se entender como gente, começavam a brigar, desencarnava e, sabe? Então, precisamos dar um jeito nisso, né? Nisso, lá em Avis, aporta um grupo, um povo a nível de de um universo chamado Admaron, de uma galáxia chamada Mora. Eles vieram de lá. Aí, o que acontece? Eles chegam lá no planeta Nada, conversam com Jesus, procuram por ele, as grandes, digamos, as entidades representativas, né, conversam com Jesus, e Jesus diz assim, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou te ajudar. Ele, intuitivamente, já estava começando peraí, isso aqui pode ser uma coisa interessante, como é que a gente vai fazer isso? Aí ele explica para os Omar o seguinte, ok, eu vou ajudar vocês. Inclusive, olha que coisa interessante, eu ia falar isso depois, mas eu vou fazer agora, que eu acho muito bonito, tem a ver com essa minha explicação. O Luiz Gonzaga, ele, como eu expliquei, ele recebia, a grande maioria do material dele veio de poemas, que ele levava meses, anos para traduzir aqueles poemas. Um desses poemas
que traduz a chegada dos Omaras, a saída deles de Admaron e a vinda deles para Maramanhã, nosso universo. Olha que coisa linda. Ele fala assim: eram discordantes, até então, as vozes e em muitos corações havia perplexidade. O fiel da balança permanecia a prumo, prós e contras. Quando de sua boca, que seria a sacerdotisa Elza, a grande sacerdotia do templo deles, perdão, do templo de Sírios, onde está lá Jesus. Boca ouviu-se: de Admaron tenho hora a bênção para partir, e de Maramanhã a notícia de que nos receberá a todos com os braços abertos. Omaras, bem-vindo, Omara, Omara. Esse poema é um poema que eu acho lindo, maravilhoso. Ele explica a saída dos Omaras, do universo deles, e a vinda deles para o sistema de Sírios, onde estava Jesus no planeta nada. E Jesus dá a eles 7 sistemas solares. Um deles foi o nosso. E aí eles vêm para cá, com uma tecnologia absurda. Absurda. Pois bem, eu acho que já deu mais ou menos para vocês perceberem que se a gente for traduzir isso para o nosso português aqui da Terra, nós estamos falando, a início lá, os Simaós, Jesus tomando conta deles, dos judeus. E os Omaras seriam os cristãos, católicos, protestantes, enfim, tanto faz, os cristãos. Pois bem, aí eles começam esse trabalho de começar a nascer. E, ao começarem a nascer, já não brigavam muito. Simaós ficavam de um lado, Omaras de outro e tal. Aí vem todo um projeto, um processo, que é uma outra palestra, que se fala, vem aí, existe uma raça, que é uma raça que ela é só para, digamos assim, desenvolver protótipos humanos. Daí veio Adão, veio Eva, essa coisa toda, essa história toda. Bom, esse processo vai seguindo tranquilamente a princípio, bem tranquilo. Aí, o que Jesus faz? Ele estava inicialmente nascendo dentro de um satélite pequeno, Arte Marra, veio para cá, essa coisa toda. Aí o que ele faz? Ele fala assim, gente, ele conversa com Maria, nós estamos falando de reuniões que aconteceram nesse meio tempo, reuniões de níveis de cúpula, coisa inimaginável para o nosso entendimento. Ele se reúne com Maria em vendo Jesus. E ela diz para ele, você podia perfeitamente pegar o espírito de Darmon, Shaon-Ti, e usar para trabalhar a terra de uma outra forma. Outro dia, na CPO, uma moça se levantou e perguntou para mim, Paulo, explica essa história, é verdade que Jesus criou a terra? E eu não soube responder na hora. Hoje eu sei responder, porque está na palestra do Luiz Gonzaga, essa de 8 horas. Ele não criou a Terra, ele modificou a Terra. Ele aí tendo, porque o planeta, ele precisa ter um espírito para ele se tornar um médium. Ao ser um médium, ele começa a dar essas médiums que estão aqui nesse grupo, todo mundo incorpora e faz o que faz, porque o planeta também é médium. Ele permite isso. Pois bem, aí Jesus traz esse espírito para cá, e aí o planeta sofre modificações. É que são criados mares, são criados isso, são criados aquilo. Tal. E ele fica um pouco mais cheio e fica aqui, ó, do tamanho da nossa querida Terra. Pois bem, ia correndo tudo mais ou menos tranquilo, aí o Sol, que sofreu com a explosão de Darmon, ele passa a emitir uma frequência, muito, muito específica, que aí a gente vai voltar para aquele gráfico que eu tenho aqui, não precisa nem o Fabiano botar, eu tenho aqui, que é aqui, ó.
ele gera uma frequência que danifica esse nosso corpo aqui, o corpo fidã, o nosso corpo etérico. Mas danifica bonito, bacana. Ele arrebenta com 144 mil circuitos paraluminosos. Aí vocês vão perguntar, mas PC, qual a relação que isso tem com 144 mil da Bíblia, não sei o que, não sei o que lá. Vamos lá. Esses 144 mil, eles explicam que representam 144 mil estirpes. Quando uma humanidade nasce em algum universo, em algum sistema solar, em alguma galáxia, essa humanidade, quando ela é pura, ela é uma estirpe. Aí os extraterrestres, os espaciais, eles pegam aquele DNA e aquilo é feito para outras humanidades usarem aquele tipo de DNA, estão entendendo? Entendeu? Quer dizer, então, o que foi feito? Esse acidente solar danificou esses 144 mil circuitos. Gente, começou a nascer gente com defeito, natimorto, aborto que não acabava, foi uma loucura. Aí, Adriano, pode botar aquele nosso o Caon. Aí, isso que vocês estão vendo aí, depois eu vou explicar já já. Aí, Jesus e São Rábio, se fosse qualquer um de nós aqui na Terra, ia dizer assim, meu Deus do céu, ferrou. Sim, agora, o que eu faço? Mas Jesus não pensava assim. Ele tem um texto que eu acho interessantíssimo, do Gonzaga, que ele diz assim, quer ver? É uma coisa interessantíssima. Ele fala aqui, ó. Peraí. Ele fala aqui, ó. Olha que interessante. Imagina a situação do mestre. Mas ele raciocina de que deve existir alguma explicação. Isso não aconteceu por acaso. O que querem me dizer? Qual o nível de consciência em mim, mesmo que eu... Qual o nível de consciência em mim mesmo que eu tenho que acessar para comungar a região cósmica que está decidindo por isso? Quem escolheu esse lugar, esse sistema solar, para transmutar esse tipo de energia? Ou seja, a gente atrai para nós uma responsabilidade enorme que a gente às vezes nem sabe qual é, quando acontece alguma coisa com a gente. Aí, olhando esse gráfico, vocês vão entender o seguinte. Vocês têm, esse em azul, são o que os ETs chamam de caon, cacho de uva. Cada uvinha dessa é um universo, com infinitas galáxias, infinitos universos e por aí vai. O em branco, que é chamado de Dara Amar, é o chamado primeiro universo do cosmos. O cosmos, eles chamam de Aoé. Aoé é o coração do Criador, é a própria criação. Do lado de fora é o Criador, que é incognoscível, incognitivo, é inenarrável, incomensurável, aquela coisa toda. Mas vamos lá, vamos se ater a isso aqui. Vocês estão vendo que do lado esquerdo ali existe um outro grupo de cacho de uvas que estão fora de caon. Aquilo ali é uma situação que é permitida quando você tem humanidades extremamente evoluídas. Elas se dão a essa prerrogativa. Porque eles sempre avisam, cada universo do cosmos é formado por um casal, positivo e negativo. Isso é uma outra aula que depois eu dou, mas um dia a gente chega lá e tem a possibilidade de montar um universo, porque nós somos deuses, como Jesus bem disse aqui na Terra. Pois bem, do lado direito, vocês veem ali em amarelo, são, digamos assim, 8 universos separados. Ah, obrigado, meu querido.
Perdão, em amarelo é o chamado universo Aonki, é o universo de Jesus, é o universo ponte. E do lado dele, você tem os 3 universos que compõem o que a gente chama hoje do nosso universo total, que é Maramanhã, é o Admaron e o outro é o Gorayan. São 3 universos. Do outro lado, nós temos 8 conectados com o K1. Aí o que Jesus faz? Jesus, Yitzhak Rabi, fala assim, eu vou lá. Aí ele sai, ele volta, ele sai de Vênus, porque ele tinha base em Vênus. Ele sai de Vênus, deixa um abraço em Maria, vai até Nada, pega a comitiva dele e vai até Aonki. De Aonki, ele entra pelo cacho de uva e vai até Daramar. Ele vai conversar com o pai. Aí ele chega lá e diz, pai, gente, que energia, meu Deus. O que está acontecendo? Por que eu estou vindo aqui? Você tem alguma explicação para me explicar, para me falar. E aí, esse universo que é formado por, não é um casal, é o pai. O pai. Ele chega e fala. Ele diz assim, olha o poema, ele diz assim, meu filho, o que está se passando lá é uma situação importantíssima. A gente descobriu que o que está acontecendo lá, naquele sistema solar seu, chamado Oz, que é o Sol, né? Oz-Naran. Oz-Naran é o nome da missão dos Gonzaga. O pai fala para ele, o que você está fazendo ali vai beneficiar todo esse cacho de Caon. Por quê? Porque você está fazendo com que cada um lá resolva seu problema intimamente. Olha que coisa interessante. Sem precisar de ninguém. Porque Jesus sempre falava assim quando ele conheceu os Simaós. Ele disse, vocês ficam aí usando maquinárias e engenhocas para tirar o fraiqui. Cada um tem que tirar o seu fraiqui por conta própria. Essa é uma situação que nós temos que resolver. Cada um de nós é um Deus que está aqui para resolver uma situação para um universo, para um cosmo inteiro. Isso dito pelo Pai, para ele, quando ele foi lá. Entenderam? O Pai percebendo que ele, Yitzhak Rabi, estava fazendo aqui um projeto onde ele ia conseguir que cada um de nós, ao se espiritualizar, ao adquirir conhecimento e ao começar a entender que é de dentro para fora que a gente muda toda a nosso ambiente que está do lado de fora, ele disse assim, eu não só estou te dizendo o que está acontecendo, eu fiz aquilo para que você viesse aqui falar comigo. E agora eu vou lá. E eu vou te ajudar. Eu vou te enfiar um filho meu aqui, que você vai representar lá. Aí o poema, olha que coisa linda que diz o poema. O poema, no caso, que fala da chegada dele. É esse aqui, né? Ele diz assim, e ao ser dele o nome anunciado, então fez-se nos céus o maior de todos os silêncios. Por esta precisa razão, até hoje, ecoa no éter, o éter é o que os ETs chamam de cosmos. Até hoje ecoa no éter sua exclamação, luz, aberto para vós, estará doravante o caminho para o Pai, alfa, ômega, em Daramar. E assim, aberto, permanecerá este caminho,
porque lá fui eu um dia recebido, e para lá hei de retornar. Quando for esse dia do retorno, estareis comigo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ele vai voltar, não, depois eu vou explicar, ele vai voltar, o chamado, como a Helena Blavatsky falava, o Joshua Ben Pandira. Porque aí ele vem, Jesus lá, Yitzhak Rabi vem com uma legião de anjos do próprio Pai. Uma legião que vem protegendo o Cristo. Vem descendo todo o caom, gente. Vocês imaginam isso? Aí, Yitzhak Rabi volta, e aí a gente vai começar uma parte que eu acho interessantíssima. Bota aquela primeira, deixa eu ver, começa aqui, né? Ah, isso. Isso aí é o seguinte. Deixa eu beber uma água aqui, peraí. Bota a mãozinha aí, estão gostando? Opa, cheio de mãozinha, que beleza. Então, vamos lá. Yitzhak Rabi, o que ele decide? Ele fala assim, eu, Yitzhak Rabi, vou descer lá, porque aí começam a chamada Era dos Avatares. Entendeu? Nós temos uma época em que eles vêm. E ele, Jesus, o que ele faz? Porque o raciocínio dele eu acho interessantíssimo. Ele fala assim, ele como entidade, aonde ele está, que eu mostrei para você no começo, ele pode vir aqui a hora que ele quiser, ele pode aparecer agora aqui na minha frente, ficar meia hora se você parece comigo e vai embora. Isso é uma coisa. Mas ele não, ele falou assim, não, eu vou viver na carne humana, com todos esses problemas que a carne humana tem. Aí, ele se submete a uma série de encarnações que o Luiz Gonzaga, através dos extraterrestres, consegue esses nomes. Então, vamos lá. A primeira delas não tem a data precisa. Ele foi um indivíduo chamado Toyokauti, Sara Ma'adin Elon e Olga. Eles dois encarnaram. Ele e a contraparte dele. Jesus estava presente no mesmo templo nos Estados Unidos, num grande templo de loja branca. E eles começaram a trabalhar com Shambhala. Shambhala é uma outra história, é um projeto que ele cria a partir desse momento. Mas vamos lá. O que acontece nos Estados Unidos? Se lembram do Freiki? O Freiki gerou humanidades aqui na Terra misturados. Simaós nasciam, misturavam, não sei o que lá. Nos Estados Unidos, havia um grande número de soldados simaós, lá de Art-Mahar, que aqui tiveram o nome de peles vermelhas, os índios americanos. E foi o único grupo que conseguiu, porque Jesus falava, vocês têm que transformar a Freiki numa pérola. E os peles vermelhas transformaram o Freiki deles numa pérola. Se vocês encontrarem um dia algum pele vermelha vivo, vocês estão diante de uma linhagem de seres absurdamente evoluídos. Isso que contam dos peles vermelhas através dos filmes de Hollywood é tudo conversa fiada. Eles eram extremamente pacíficos. Eram guerreiros lá atrás. Sim, fizeram o diabo. Mas aqui, nos Estados Unidos, eles eram pacíficos. Tiraram. Pois bem, aí Jesus desencarna, aí sim começamos uma série de encarnações que estão devidamente datadas. Em 21.780 a.C., Jesus vem para as Índias. Ele é Chittagong Manchar. Em 20.500 a.C., ainda nas Índias Centrais, ele encarna como um sacerdote. Udu Monjik, em 18.850 a.C., aí, no caso, ela, a contraparte espiritual dele, que foi Madalena com ele, filha do mestre Moria,
na Ásia, e se chamou Samara Isai. Entendam bem, quando um ser encarna, a outra parte acompanha e aprende e sofre tudo que a outra sofre. Que isso fique bem claro. Então, se Madzila Sur ou Maria Madalena estava aqui como filha do mestre Moria, exatamente o mesmo mestre, Jesus aprendeu tudo com ela. Em 18.200 a.C., ele volta a encarnar em uma ilha, no lugar onde hoje é o Marrocos e Argélia. Foi um sábio vivendo como eremita. Já fazia curas em relação com o mestre Súria. Súria, eu esqueci de avisar para vocês, Súria é o Cristo que vem com ele lá de cima. Porque o Cristo estava aqui também aprendendo, tudo, começaram a trabalhar juntos. Entendeu? Seu nome era Algide Gi, que quer dizer aquele que jejua ininterruptamente. Bom, seguindo aí, em 16.800 a.C., ele foi parceiro do mestre Candian, o KH, em Poseidon, na Atlântida. Lá se chamou o mestre Soyan, e sua parte feminina, Elsa Madja, ou Elsa. Isso foi ele, aí veio ele e ela juntos. No ano 12.000 a.C., ele morou na América do Sul, no Peru. Foi Oro Tectoque, artesão de almas. Por isso que eu acho que lá aquela história que a Auri conversou conosco terça-feira passada, de que ele teria encarnado aqui no Brasil, na Bahia, eu não discordo. Acho que é perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Talvez não esteja aqui, mas eu acho que uma entidade dessa pode encarnar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas vamos lá. No ano 10.450 a.C., ele encarnou no extremo norte sob o nome de Abinel. E ainda criança migra para a Índia, numa caravana que durou anos a fio, estabelecendo em uma cidade chamada Kanura. Nos primeiros anos dessa vida, foi um grande chefe ariano, legislador, subsacerdote de um tempo, usufruindo de grande santidade e sabedoria, vindo a falecer em 10.378. Madhjara Didi, e depois Prantisidá, foi o nome dele. Pois bem, em 7.000, está chegando, hein? 7.000 a.C., desta vez ele encarnou no Egito, onde foi um geômetra e construtor do chamado, ele era chamado de Eremeu ou Eremetuf, isso no Egito. 5.000 a.C. Ele nasce na Índia, onde foi Bad Jassi, que quer dizer aquele que se fazia invisível diante de todos. Ele dominava essa técnica naquela época, de uma forma... Aliás, eles explicam uma coisa extraterrestre interessantíssima. O nosso corpo físico consegue se esconder no nosso corpo etérico. É uma técnica que eles podem nos ensinar um dia. Dizem ele que é facílimo. Você faz um mantra, teu corpo físico se esconde no teu corpo etérico. Olha que coisa interessante. Bom, seguindo aqui. 4.000 a.C., novamente na Índia, onde foi Sai Mahatsi, aquele que alça voo em artefatos dourados. 2.200 a.C., no Egito, novamente se chamou Tacon, aquele que falava da sabedoria das águas, da terra e dos ventos. 2.200 a.C., novamente no Egito, onde encarnou como Miribibi, o cego que tudo vê. Ele era cego, mas estava enxergando tudo. Aí termina essa fase dele, onde ele queria ter... Vocês têm que entender que ele estava preparando o corpo dele, porque aí ele ia fazer 3 encarnações, segundo eles contam, as decisivas. Antes acontece o dilúvio, com a passagem de Dóton por aqui. Eu falei do Dóton hoje, depois da palestra do Luiz. Aí ele encarna primeiro como Josué, que trabalha
os povos cristãos. Depois ele vem como Jesus, na Galileia. E, por fim, ele encarna como Maomé. Por que Maomé? Eu vou voltar lá para Darmon. O problema dos darwinianos, com relação a essa questão da mulher e do meio ambiente, é muito grande. Por isso é que aqui na Terra, essa versão mais enraizada deles, mais que essas almas que ainda persistem daquele pensamento são os muçulmanos, entendeu? Então, por isso que Maria trabalha com eles. Maria trabalha muito com os muçulmanos, porque ela tenta colocar neles uma energia boa no coração para que eles passem a tratar a mulher melhor. Eu estava vendo outro dia um documentário aqui na Discovery Channel sobre uma cidade do Oriente Médio. Você não vê uma mulher na rua. Uma mulher. Quando você vê, ela praticamente não aparece, porque ela está só com os olhos assim mostrando, né? É uma coisa muito doida. Então, ele, Itzhak Muhammad, encarna como Josué, depois ele encarna como Jesus, e depois ele encarna como Maomé. Entendeu? Então, o que eu acho? Eu acho que a gente chega a uma conclusão que eu acho interessante. Eles explicam aqui. Hoje em dia, o que a gente tem na Terra é um grupo grande, uma grande mistura de povos. Porque nós temos os Omaras, que vieram com esses 12 povos. Nós temos os Simaós, que vieram com o planeta para cá. Nós temos os Darmonianos, que vieram do planeta que explodiu. Todo mundo está nascendo aqui já há muito tempo, gente. E eles se misturam. Agora, tem um grupo pequeno, onde você encontra esse pequeno grupo, cujas almas ainda são extremamente persistentes nesse enraizamento do que eles são, está no Oriente Médio. Agora, os espaciais explicam que Jesus está encarnado hoje em dia. Eles dizem que Jesus está encarnado em Israel, ocupando um cargo político. Ele antes teve uma encarnação naquela área do Oriente Médio, mas ele foi para os Estados Unidos e morreu lá. E agora, então, vocês têm que entender que essa manifestação de Jesus é uma coisa. O que vai vir para cá, o que vai realmente tomar conta desse projeto todo, junto com ele, é claro, é Ben Pandira, é Joshua Ben Pandira. É o Cristo. Porque o que acontece? Ele, ao encarnar como Jesus, ele veio representando esse Cristo. Eram duas entidades distintas aqui no planeta naquela época. E um junto do outro ali, fazendo um trabalho maravilhoso. Entendeu? Você vê, o pai fala, procurem aí o que vai me representar. Ele, Jesus, desce e vem representar esse Cristo. Entendeu? Por quê? Porque é um problema, gente, de todo o Caon. O Fabiano, consegue botar lá o Caon de novo? Por gentileza. É um problema, cara. Gente, é um problema do cosmos. Nós todos somos uma coisa só. Se a gente parar para pensar, todos esses universos aqui começaram lá. Começaram daquela bola chamada Daramar. Ou seja, eu vim de lá. Todos que estão aqui nesse grupo vieram de lá. Todos que estão no planeta vieram de lá. Entendeu? Então é uma coisa só. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra, ao nos, como é que se diz, nos evoluirmos espiritualmente, a gente está fazendo com que o universo inteiro. Porque o que esse projeto dele, de Jesus, criou? Criou a Irmandade dos Sete Raios, criou toda essa turma aí de raio violeta, raio azul, raio amarelo, El Moria, toda essa turma para ajudar. Eles criaram um sistema chamado Alaramar, que você pega a Terra, é como se tivesse um velcro em volta da Terra, onde existem umas fórmulas
Então, por exemplo, é como se você andasse com eu vou pegar aqui o meu. É como se você andasse com um teclado. Aqui o teclado. Ó. É como se você andasse com um teclado na mão, e aí você sai na rua de manhã cedo, e por acaso alguma coisa te diz que você tem que ir no banco. E você é muito bem atendido pela caixa do banco. Hoje nem mais tem caixa de banco, mas enfim, pelo gerente. E o gerente dá um cafezinho, aquela coisa, se batem papo. O gerente estava com um problema lá com a família dele, você é espírita, ajudou o cara a resolver o problema. Aí sabe o que eles fazem? Eles vêm aqui no teclado, que anda com você, e digitam uma senha. Aquela senha vai lá para cima, ela é trabalhada pelos 7 raios, volta, é trabalhado pelos Choans dos 7 raios. Isso é uma outra palestra que eu prometo dar para você, interessantíssima. E, cara, aquilo volta para cima e faz tuf, aí gera tudo para o planeta. E, na verdade, está sendo absorvido por Kaon. Pelo cosmos inteiro, gente. Entendeu? Você ajudou uma pessoa. Aquela pessoa te ajudou. Porque quando você ajuda uma pessoa, a pessoa te ajuda. Por isso os ETs explicam. A frequência do amor, ela vem acoplada a algumas outras frequências, para que ela se realize plenamente. Por exemplo, vamos supor que um pessoal aqui do grupo resolve fazer umas quentinhas na sua cidade, levar para um grupo de moradores de rua, para que os moradores de rua possam ter comida. Ok? Beleza. Um ato cristão, bacana e tal. Só que os ETs explicam que ali não está o amor. Para que o amor esteja ali, é preciso que haja uma fraternidade, uma contraproposta. Por exemplo, um dos moradores de rua se vira para uma das pessoas que está levando a comida e fala assim, vem cá, eu trabalhei alguns anos no restaurante, estou desempregado aqui, estou precisando morar na rua, mas eu sou um excelente cozinheiro de feijão. Posso trabalhar com vocês? Aí ele vai trabalhar com aquele grupo, ele começa a fazer o feijão que vão gerar as quentinhas. Aí você tem a frequência do amor plena. Aí você tem o que eles chamam de fraternidade. É uma reciprocidade. Não que você pegar amanhã e dar um prato de comida para um mendigo esteja errado, não estou falando isso. Mas não tem aquela frequência que se faz necessária para que seja gerado o amor. Entendeu? Eu vou ler, para finalizar, um poema desse livro, que eu acho fantástico, que vocês encontram em sebos, Contagem Regressiva, do Luiz Gonzaga Scorsese de Paula. É o último livro dele, ele lançou 3 livros. Os ETs, falando sobre a transição planetária, eles falam uma coisa interessantíssima. Olha só, no final, né? Olhai doravante, mais e mais para os céus. Guardai vossos sonhos e impressões na memória escrita. Sede previdentes, como já vos sugerimos, e optai agora sobre como deveis proceder e onde estareis com vossos familiares ou com aqueles que vos são afins de coração. Se na cidade, no campo ou na montanha, para vosso conforto e segurança, e para que melhor possais desempenhar a tarefa que vos será cobrada por vós mesmos. Que a semelhança de uma mensagem podeis acessar desde já em vossos corações. E ele termina dizendo, de resto, vos alertamos apenas para mais um fato, sobre o qual deveis saber. Um segredo persistirá. E por causa desse segredo, o cosmos inteiro se salvará. Esse segredo está conosco aqui, ó. Cada um de nós tem esse segredo. É só acessar ele, que a gente salva esse cosmos inteiro. E como dizem as meninas, a gente vai comemorar lá com o Sananda, com o Miguel. Vamos lá, ó, tomar um vinho e se divertir muito. Obrigado, pessoal. Agora é o seguinte, qualquer dúvida, é só levantar a mãozinha que eu
Obrigado, eu queria agradecer o Fabiano, pelo amor de Deus, o Fabiano, sem o Fabiano, não seria Fabiano, Sirma, Auri, Ana, as meninas toda, Mara, todo esse pessoal desse grupo maravilhoso. Obrigado mesmo.